Por que não podemos esperar? Martin Luther King. Capítulo 2. A espada que cura. No verão de 1963, numa necessidade, um tempo, uma circunstância e a disposição de um povo se uniram. Para compreender a revolução atual, é necessário examinar com mais detalhes as condições psicológicas e sociais que a produziram e os eventos que trouxeram a filosofia e o método de ação direta, não violenta, para a linha de frente da luta. Em primeiro lugar, é importante entender a revolução não é indicativa de uma súbita perda de paciência dentro do negro. Ele nunca havia sido realmente paciente, no sentido puro da palavra. A postura de espera silenciosa lhe foi imposta psicologicamente, porque estava fisicamente algemado. Nos dias de escravidão, essa supressão era aplicada abertamente, cientificamente, constantemente. A força física mantinha o negro cativo, e todos os pontos. Ele foi impedido de aprender a ler e a escrever, impedido por leis escritas de verdade nos estatutos. Foi proibido de se associar com outros negros que viviam na mesma plantação, exceto quando ocorriam casamentos ou funerais. A punição para qualquer forma de resistência ou reclamação sobre sua condição poderia variar de mutilação até a morte. Famílias foram dilaceradas e amigos foram separados. Qualquer cooperação para melhorar as suas condições foi cuidadosamente frustrada. Pais e mães foram vendidos para longe dos filhos, e os filhos foram negociados para longe dos pais. As moças eram, em muitos casos, vendidas para se tornarem reprodutoras de novas gerações de escravos. Os proprietários de escravos da América tinham inventado seus sistemas com precisões quase científica para manter o negro emocional e fisicamente indefeso. Com o fim da escravidão física, após a guerra civil, foram encontrados novos dispositivos para manter o negro em seu lugar atual. Seria necessário escrever muitos volumes para descrever esses métodos, estendendo-se desde os nascimentos em hospitais Jim Crow até enterros em seções dos cemitérios Jim Crow. Eles são muitos conhecidos para requerer uma descrição aqui. No entanto, uma das revelações durante os últimos anos é o fato de que as camisas de força do preconceito e da discriminação racial não usam somente rótulos do Sul. A técnica sutil e psicológica do Norte havia se aproximado em feiura e vitimização do negro, em terror absoluto e brutalidade aberta no Sul. O resultado foi um comportamento que aos olhos do homem branco parecia paciência, mas que cobria uma poderosa impaciência no coração do negro. Durante anos, no Sul, o branco segregacionista vinha dizendo que o negro estava satisfeito. Ele tinha afirmado: "Nós damos muito bem com nossos negros porque o entendemos. Somente temos problemas com os que vêm de fora para agitar aqui dentro." Muitos expressaram esse ponto de vista, sabendo que era uma mentira de proporções majestosas. Outros acreditavam que estavam falando a verdade.
mas corroborar-lhes diriam: ora, falei com minha cozinheira que disse... Oh, discuti isso de forma franca com o garoto de cor que trabalha para nós e disse para ele expressar livremente. E ele disse... E etc. As pessoas brancas do Sul talvez nunca saibam completamente até que ponto os negros defenderam a si mesmos e protegeram seus empregos e, em muitos casos, suas vidas, aperfeiçoando um ar de ignorância e de concordância. No passado, nenhuma cozinheira ousava dizer ao patrão o que ele deveria saber. Ela tinha que lhe dizer o que ele queria ouvir, porque sabia que a penalidade por falar a verdade poderia ser a perda do emprego. Durante o boicote ao ônibus de Montgomery, uma família branca convocou sua cozinheira negra e lhe perguntou se apoiava as coisas terríveis que os negros estavam fazendo, boicotando o ônibus e exigindo empregos. Ah, não, senhora. Não tenho nada a ver com essas coisas de boicote. A cozinheira respondeu. Só vou me manter distante desses ônibus enquanto esse problema continuar. Sem dúvida, ela deixou os ouvintes satisfeitos. Porém, conforme caminhava de seu emprego para casa, com os pés cansados de dia inteiro de trabalho, andava orgulhosamente, sabendo que estava marchando com um movimento que criaria os ônibus de viagens não segregados para Montgomery. Prender o negro já foi uma ameaça tão grande quanto a perda de um emprego. Para qualquer negro que exibisse uma centelha de masculinidade, um oficial do Sul poderia dizer: crioulo, tome cuidado, ou vou colocá-lo na cadeia. O negro sabia o que significava ir para a prisão. Significava não apenas o confinamento e o isolamento dos seus entes queridos. Significava esperar que provavelmente levasse uma surra severa na prisão. E isso significava que seu dia no tribunal, se houvesse um dia, seria uma zombaria da justiça. Ainda hoje, existem no Sul, em algumas áreas do Norte, a licença que a nossa sociedade concede a oficiais que implementam sua autoridade para praticar injustiças contra as minorias em nome da justiça. Nos dias de escravidão, a licença social e o costume colocaram o poder do chicote desenfreado nas mãos dos superintendentes e senhores. Hoje, especialmente na metade sul da nação, os exércitos oficiais estão vestidos de uniformes, investidos de autoridade, armados com instrumentos de violência e morte e condicionados a acreditar que podem intimidar, mutilar ou matar negros com a mesma imprudência que uma vez motivou os proprietários de escravos. Se alguém duvida desta conclusão, deixem-no pesquisar os registros e vão descobrir quão raramente os policiais dos estados do Sul foram punidos por abusar do negro. Todavia, desde que a ação não violenta entrou em cena, o homem branco sobressaltou-se com um novo fenômeno. Ele tinha visto centenas e milhares de negros marchando em sua direção, sabendo que iriam para a prisão, querendo ir para a prisão, dispostos a aceitar o confinamento e arriscar espancamentos e a justiça incerta nas cortes do Sul. Não houve momento mais poderoso no episódio Birmingham do que durante os dias finais da campanha, quando os jovens negros correram atrás das polícias
dos policiais brancos pedindo para serem presos. Havia um elemento de maldade não maliciosa nisso. Os jovens negros, embora perfeitamente dispostos a se submeterem à prisão, sabiam que já havíamos preenchido e enchido as cadeias e que a polícia não tinha mais lugar para colocá-los. Durante décadas, você conseguiu fazer um homem comprometer sua masculinidade, ameaçando-o com uma punição cruel e injusta. E quando, de repente, ele se revolta contra você e diz: "Castigue-me! Eu não mereço isso! Mas porque eu não mereço isso, vou aceitá-lo! Para que o mundo saiba que eu estou certo e você errado." Você mal sabe o que fazer. Você se sente derrotado e secretamente envergonhado. E sabe que esse homem é tão bom quanto você, que ele achou a coragem e a convicção de encontrar a força física com a força da alma de alguma fonte misteriosa. Para o negro, ir para a prisão já não era mais uma desgraça, mas um distintivo de honra. A Revolução do Negro não atacou apenas a causa externa de sua miséria, mas revelou para si mesmo. Ele tinha o senso de dignidade. Ele estava impaciente de ser livre. Na última década, outra técnica havia começado a substituir os velhos métodos para frustrar os sonhos e as aspirações dos negros. Esse é um método conhecido como tokenismo. Nota de rodapé. O termo tokenismo se tornou um conceito muito relevante para os estudos sobre a questão racial, em termos filosóficos, sociológicos, psicológicos e políticos. Basicamente, é a ideia de uma medida simbólica, mas pouco efetiva, para incluir as chamadas minorias na sociedade civil e no Estado democrático de direito, no caso, os negros segregados. Fim da rota de rodapé. O dicionário interpreta a palavra token da seguinte maneira: um símbolo, indicação, evidência, como um símbolo de amizade, um amuleto, um pedaço de metal usado no lugar de uma moeda para pagamentos de meios de transportes, operados por aqueles que vendem os tokens, um sinal, uma marca, emblema, memorial, presságio. Quando a Suprema Corte modificou sua decisão sobre a dessegregação nas escolas, através da aprovação da lei de atribuição dos alunos, permitiu que o tokenismo corrompesse a sua intenção. Isso significava que os negros poderiam receber o brilho do material simbolizado, a verdadeira moeda que autorizava uma viagem a curto prazo para a democracia. No entanto, quem te vende o símbolo em vez da moeda sempre retém o poder para envergonhar seu valor e para ordená-lo a sair do ônibus antes de ter chegado ao seu destino. Tokenismo é uma promessa a ser paga. Democracia, em seu melhor sentido, é o pagamento. O negro queria sentir orgulho de sua raça? Com o tokenismo, a solução era mais simples. Se todos os 20 milhões de negros continuassem olhando para Ralph Bunche, o único homem em posição elevada geraria tal volume de orgulho que poderia ser cortado em porções e servido a touros. Um juiz aqui e ali, um executivo atrás de uma mesa polida, em um escritório com carpete, um destacado administrador do governo em um posto de gabinete.
um aluno de uma universidade em Mississippi, alojado ali por um exército. 3 crianças negras admitidas por todo o sistema de ensino de uma grande cidade. Tudo isso era usado como símbolos para obscurecer a persistente realidade da segregação e da discriminação. Por uma década, as lutas culminaram em ganhos limitados, que de alguma forma avançavam, mas se arrastavam para frente, devagar. Escolas, empregos, moradias, direito ao voto e as posições políticas. Em cada uma dessas áreas, a regra era manipulação com o tokenismo. Os negros haviam começado a sentir que a política estava se cristalizando, que todas as suas lutas apenas os levaram a um novo nível no qual poucos escolhidos seriam educados, honrados e integrados para representar e substituir os muitos que ficaram de fora disso. Aqueles que argumentaram a favor do tokenismo apontam que devemos começar em algum lugar, que é insensato rejeitar qualquer avanço, mesmo que seja limitado. Essa posição tem certa validade. O movimento de libertação dos negros, na maioria das vezes, alcançou amplas vitórias que tiveram pequenos começos. Contudo, há uma distinção crítica entre o início modesto e o tokenismo. Tokenismo que os negros condenam é reconhecido porque é um fim em si mesmo. Seu propósito não é começar um processo, mas sim encerrar o processo de pressões e protestos. É um gesto hipócrita, não um uso construtivo. Expliquei um pouco do ressentimento do negro pelo tokenismo, pois acredito que analisar seus sentimentos a respeito ajudará a elucidar a posição inflexível que assumi hoje. Acho que irá explicar por que ele acredita que a cavalo dado não se olha assim o dente. Acho que justificará sua convicção de que não deve voltar atrás. Enquanto escrevo o final da primeira longa temporada da Revolução, o negro não se esqueceu, ou é indiferente ao progresso que já foi feito. Ele observa com aprovação a mudança radical na abordagem do governo aos direitos civis e aos ganhos pequenos, mas visíveis, que estão sendo feitos em várias frentes em todo o país. Se ele ainda está dizendo "não é o suficiente", é porque não acha que deveria ser grato pelas tentativas fracas e inadequadas de sua sociedade em alcançar seus direitos básicos que deveria ter herdado automaticamente séculos atrás, em virtude de sua filiação na família humana e seu direito de nascença estadunidense. Nessa convicção, ele concorda com as palavras do presidente Kennedy, proferidas em 11 de junho de 1963, apenas alguns meses antes de sua morte trágica. Somos confrontados principalmente por uma questão moral. É tão antiga quanto as Escrituras e tão clara quanto a Constituição americana. O cerne da questão é se todos os americanos devem ter oportunidades e direitos iguais. Aqueles que não fazem nada não estão atraindo vergonha e violência. Aqueles que agem ousadamente estão reconhecendo tanto o certo quanto a realidade.
Durante 100 anos desde a emancipação, os negros procuraram pelo ardiloso caminho para a liberdade. Eles sabiam que tinham que criar um conjunto de táticas adequadas para suas condições únicas e especiais. As palavras da Constituição os declararam livres, mas a vida lhes dissera que eram um povo 2 vezes sobrecarregado. Eles viviam no extrato mais baixo da sociedade e dentro dele também era aprisionado por uma casta de cor. Durante décadas, as longas e sinuosas trilhas levaram-nos a becos sem saída. Booker T. Washington, nos dias sombrios que seguiram a reconstrução, aconselhou-os: deixem seus baldes onde vocês estão. O que ele quis dizer, na verdade, foi para ficarem satisfeitos, fazendo direito o que o tempo permitisse que fizessem. No entanto, eles logo sentiram que esse caminho tinha pouquíssima liberdade em seu presente e prometia pouquíssimo em seu futuro. Dr. W.A.B. Du Bois, em seus primeiros anos na virada do século, implorou ao 10º talentoso, em seus primeiros anos, que se erguesse e colocasse a massa da raça para trás. Sua doutrina serviu, de certa forma, para neutralizar a aparente renúncia da filosofia de Booker T. Washington. Todavia, na própria natureza da perspectiva de Du Bois, não havia papel para todas as pessoas. Era uma tática para a elite aristocrática, que iriam se beneficiar enquanto deixavam para trás os 90% não talentosos. Após a Primeira Guerra Mundial, Marcus Garvey fez um apelo à raça que tinha a virtude de rejeitar os conceitos de inferioridade. Ele clamou por um retorno à África e um ressurgimento de orgulho racial. Seu movimento atingiu dimensões de massas e liberou uma resposta emocional poderosa, porque tocou uma verdade que há muito tempo havia adormecido na mente do negro. Havia um motivo para se orgulhar de suas heranças, bem como suas realizações conquistadas amargamente na América. Mesmo assim, seus planos foram condenados, porque um êxodo para a África do século XX, por pessoas que tinham raízes há 3 séculos e meio no Novo Mundo, não fazia parte da roda do progresso. Com a morte do movimento Garvey, o caminho se abriu para o desenvolvimento da doutrina, que foi o centro das atenções por quase 30 anos. Essa foi a doutrina consistente defendida pela Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, NAACP, que colocou sua confiança na Constituição e na lei federal. Sob essa doutrina, considerava-se que os tribunais federais eram o veículo para o qual deveria ser utilizado para combater a opressão, particularmente nos estados do Sul, que operavam sobre o disfarce de legalistas, para manter o negro reprimido. Sob brilhante e dedicada liderança, a NAACP movia-se implacavelmente para ganhar muitas vitórias nos tribunais. A mais notável delas estabeleceu o direito do negro de participar das eleições nacionais, derrubando dispositivos erasivos como a cláusula do vovô, as primárias brancas e outros. Além da dívida, a doutrina da mudança através dos recursos legais atingiu uma maré cheia nas decisões da educação,
Ainda assim, os fracassos da nação em efetivar as implicações dessas decisões causaram o declínio da fé do negro nos litígios como métodos dominantes para alcançar a liberdade. Em seu modo de ver, a doutrina da mudança legal havia se tornado a doutrina da mudança lenta. Como a única arma de luta, agora havia provado sua inadequação. Na época dessa crise, dessa crescente percepção, em meados dos anos 1950, os negros estavam na crise. O movimento deles não tinha mais uma doutrina básica promissora, um curso traçado e detalhado apontando o caminho para a liberdade. É um axioma de mudança social, que nenhuma revolução possa ocorrer sem uma metodologia adequada às circunstâncias do período. Durante os anos 50, muitas vozes ofereceram substitutos para a tática do recurso legal. Alguns pediram um banho de sangue colossal para limpar os males da nação, para apoiar sua defesa da violência e seus incitamentos. Eles apontaram para uma tradição histórica que passou pela Guerra Civil Americana até o Espartaco em Roma. Mas o negro do Sul de 1955, avaliando o poder das forças que o cercavam, não conseguiam perceber a menor perspectiva de vitória nessa abordagem. Ele estava desarmado, desorganizado, destreinado, desunido e, o mais importante, psicológica e moralmente despreparado para o derramamento de sangue. Embora seu desespero tivesse preparado com a coragem para morrer pela liberdade se necessário, ele não estava disposto a se comprometer com o suicídio racial, sem perspectiva de vitória. Talvez a força de suas crenças espirituais, profundamente enraizada, foi ainda mais vital na resistência do negro à violência. Em Montgomery, depois de Rosa Parks, uma mulher corajosa, recusou-se a ir para o fundo do ônibus, e assim começou a revolta que levou os boicotes de 55 a 56, a campanha de desenvolvimento do negro contra a injustiça racial da cidade teve bases nas igrejas da comunidade. Por todo o sul, durante alguns anos antes de Montgomery, a Igreja Negra emergiu com um impacto crescente na luta pelos direitos civis. Pastores negros, com uma consciência de que o verdadeiro testemunho de vida cristã é a projeção de um evangelho social, haviam aceitado a liderança na luta pela justiça racial. Tinham desempenhado importantes papéis em diversos grupos da NAACP e estavam fazendo sua influência ser sentida em todo o movimento de liberdade. A doutrina que pregava era a doutrina da não violência. Não era uma que fazia seus seguidores clamarem por vingança, não. Mas era a que chamava para uma mudança campeã. Não era uma doutrina que pedia olho por olho, mas uma que convocava os homens a abrirem os olhos do preconceito cego. O negro virou as costas às forças, não só porque sabia que não poderia ganhar sua liberdade através da força física, mas porque também acreditava que através da força física ele poderia perder a sua alma. Havia o ecos de Marcus Garvey. Em outra solução proferida pelo negro durante esse período de crise e mudança, os muçulmanos negros, convencidos de que uma sociedade interracial
prometia apenas tragédia e frustração para os negros, começaram a estimular uma separação permanente das raças. Ao contrário da prescrição de Garvey, os muçulmanos pareciam acreditar que a separação poderia ser alcançada nesse país sem a necessidade de uma longa viagem marítima para a África. Mas sua mensagem se assemelhava com a de Garvey em outro aspecto. Ganhou apenas um apoio fracionário da comunidade negra. A maioria daqueles a quem os muçulmanos apelaram estavam, de fato, expressando recentemente a falta de militância que há muito prevalecia ao movimento pela liberdade. Quando o espírito de luta dos negros se elevou em 63, o apelo dos muçulmanos declinou precipitadamente. Hoje, enquanto viajo por todo o país, estou impressionado com o fato de que poucos negros americanos, exceto um punhado de guetos de grandes cidades, ouviram falar do movimento muçulmano, muito menos jurado fidelidade à sua doutrina pessimista. Ainda assim, outra tática foi oferecida ao negro. Ele foi encorajado a procurar unidade com os milhões de brancos desfavorecidos do Sul, cuja necessidade básica de mudança social era semelhante à sua própria. Teoricamente, essa proposta continha uma medida lógica, pois é inegável que grandes massas de brancos do Sul existiam em condições pouco melhores do que aquelas que afligem o negro. Mas a lógica dessa teoria murchava sobre o calor do fato. A necessidade de mudança imediata era sentida mais urgentemente e realizada mais amargamente pelos negros que pelos brancos explorados. Como os indivíduos, os brancos poderiam melhorar a sua situação sem a barreira que a sociedade coloca diante de um homem cuja identificação racial pela cor é inescapável. Além disso, os brancos desfavorecidos do Sul viam a cor que os separava dos negros mais claramente do que viam as circunstâncias que os uniam em interesse mútuo. Portanto, os negros eram forçados a encarar o fato de que no Sul deveriam se mover sem aliados. E, no entanto, o poder sem pertinhador da força do Estado fez com que tal perspectiva parecesse um tanto fútil quanto utópica. Felizmente, a história não apresenta problemas sem produzir soluções. Os desencantamentos, os desfavorecidos, os deserdados parecem, em tempos de crises profundas, convocar algum tipo de gênio que lhes capacita a perceber e capturar as armas apropriadas para esculpir seus destinos. Isso foi a arma pacífica da ação direta, não violenta, a qual se materializou quase da noite para o dia, para inspirar o negro, e foi agarrada por suas mãos esticadas com um aperto poderoso. O negro viu a ação não violenta como uma maneira de suplementar e não de subsistir o processo de mudança por meio do recurso legal. Era o caminho para se desfazer da passividade sem se colocar em força vingativa. Atuando em conjunto com os companheiros negros para afirmar-se como cidadão, ele iria embarcar em um programa militante para exigir os direitos que eram dele, as ruas, os ônibus, nos parques, nos demais lugares públicos. A tradição religiosa do negro tinha-lhe mostrado que a resistência não violenta de primeiros cristãos
tinham constituído uma ofensiva moral com um poder tão dominante que abalou o Império Romano. A história americana havia lhe ensinado que não violência, em forma de boicotes e protestos, havia confundido a monarquia britânica e lançara as bases para libertar as colônias da justa dominação. Em seu próprio século, a ética não violenta de Mahatma Gandhi e seus seguidores havia amordaçado as armas do Império Britânico na Índia e libertado mais de 350 milhões de pessoas do colonialismo. Como seus antecessores, o negro estava disposto a arriscar o martírio para promover e agitar a consciência social de sua comunidade e da nação, em vez de submeter-se à cruel furtividade em milhares de celas escuras e incontáveis esquinas cobertas de sombras. Ele forçaria seu opressor a cometer a sua brutalidade abertamente, à luz do dia, com o resto do mundo observando. A aceitação direta, não violenta, era prova de certa sofisticação por parte das massas de negros, pois mostrou que ousaram romper com os conceitos antigos e arraigados de nossa sociedade. A filosofia do olho por olho, o impulso de se defender quando atacado, sempre foi considerada a mais alta medida de masculinidade americana. Somos uma nação que adora a terra e nossos limites, e nossos heróis são aqueles que defendem a justiça através da retaliação violenta contra a injustiça. Não é simples adotar o credo de que a força moral tem tanto poder e virtude quanto a capacidade de devolver um golpe físico. Ou que se abster de bater de volta requer mais vontade, mais coragem do que reflexos automáticos de defesa. No entanto, há algo no caráter americano que responde ao vigor da força moral. Lembro-me do popular e amplamente respeitado romance o filme O Sol é para Todos. Nota de rodapé. O Sol é para Todos, clássico de Harper Lee, publicado em 1960, vencedor do Pulitzer. O filme, baseado no romance, lançado em 1962, também fez grande sucesso e venceu 3 estatuetas do Oscar, incluindo roteiro adaptado e ator, Gregory Peck. Fim da nota de rodapé. Atticus Finch, um advogado branco do Sul, confronta um grupo de vizinhos que havia se tornado uma multidão louca por linchamentos. Os vizinhos procuram tirar a vida de seu cliente negro. Finch, armado com nada mais letal do que uma constituição, dispersou o grupo com força da sua coragem moral, auxiliado por sua filha pequena, que inocentemente, chamando os aspirantes de linchadores pelo nome, lembra-lhe que são homens individuais, não um bando de feras. Para o negro, em 1963, como Atticus Finch, tornara-se óbvio que não violência poderia simbolizar o distintivo do ouro do heroísmo, em vez da pena branca da covardia. Além de ser coerente com seus preceitos religiosos, serviu sua necessidade de agir por conta própria para sua própria libertação. Capacitou-o para transformar o ódio em energia construtiva, buscando não apenas libertar a si mesmo, mas libertar seu opressor de seus pecados. Por sua vez, a transformação teve o efeito maravilhoso de mudar a face do inimigo. O inimigo que o negro enfrentou não se tornou o indivíduo que o havia oprimido,
mas o sistema maligno o qual permitia que o indivíduo o fizesse. O argumento de que a não-violência é o refúgio do covarde perdeu sua força quando seus atos heróicos, frequentemente perigosos, apresentaram uma refutação convincente, mas sem palavras, em Montgomery, nos protestos, nas viagens pela liberdade e, finalmente, em Birmingham. Há uma poderosa motivação quando o povo reprimido se alista em um exército que marcha sobre a bandeira da não-violência. Um exército não violento tem uma qualidade universal magnífica. Para se unir um exército que treina seus adeptos em métodos de não violência, você deve ter certa idade. Mas em Birmingham, alguns dos soldados de infantaria mais valiosos ainda eram os jovens, desde pupilos no ensino fundamental até a adolescência no ensino médio, e estudantes universitários. Para ser aceito nos exércitos que mutilam e matam, é preciso ser fisicamente sadio, possuidor de membros retos e visão precisa. Em Birmingham, porém, os coxos, os paralíticos podiam se unir. Al Hibler, um cantor cego, nunca seria aceito no exército dos Estados Unidos ou de qualquer outra nação, mas ocupava uma posição de comando em nossas fileiras. Nos exércitos de violência há uma hierarquia de posições. Em Birmingham, a não ser no caso de alguns generais e tenentes, que necessariamente dirigiam as coordenações e operações, os regimentos de manifestantes marcharam em linhas de batalhas democráticas. Médicos marcharam com limpadores de janelas. Advogados protestaram com lavadeiras. Pós-doutores, os que não tinham PhD, eram tratados com perfeita igualdade pelos registradores dos movimentos da não-violência. Com a profissão da radiofusão, como confirmará ela, nenhum show é tão bem sucedido quanto aquele que permite que o público participe. Para ser alguém, as pessoas devem se sentir como parte de alguma coisa. No exército não violento, há espaço para todos que quiserem se juntar. Não há distinção de cor, não há exames, nenhuma promessa. Exceto que, assim como se espera que um soldado dos exércitos de violência inspecione sua espingarda e a mantenha limpa, soldados não violentos são chamados a examinar e polir suas maiores armas, seu coração, sua consciência, sua coragem e seu senso de justiça. A resistência não violenta paralisou e confundiu as estruturas de poder contra as quais foi dirigida. A brutalidade com a qual os funcionários teriam reprimido o indivíduo negro tornou-se impotente quando não pôde ser perseguida com discrição e permanecer despercebida. Foi pega! Como um fugitivo de uma penitenciária frequentemente apanhado, em holofotes gigantescos. Foi aprisionada em um brilho luminoso, revelando a verdade nua ao mundo inteiro. É verdade que alguns manifestantes sofreram violência e que alguns pagaram a penalidade extrema com a morte. Eles foram os mártires e Eles foram os mártires do verão passado, que haviam sido espancados, feridos e mortos em ruas escuras e nos quartos dos fundos dos escritórios dos xerifes, dia após dia,
em centenas de verões passados. O que mais impressiona na cruzada não violenta de 63 é que tão poucos sentiam a dor aguda das balas e das surras com cacetetes. Olhando para trás, torna-se óbvio que os opressores foram contidos, não somente porque o mundo estava olhando, mas também porque, diante deles, havia centenas, às vezes milhares de negros que se atreveram a encarar olho no olho um homem branco pela primeira vez. Seja através de uma decisão de exercer uma contenção sábia ou a operação de uma consciência culpada, muitos foram enviados para as delegacias e muitas mangueiras de incêndio foram impedidas de vomitar sua pressão. A revolução ser comparativamente sem sangue é explicada pelo fato de que o negro não se limitou a falar sobre o servir com a não violência. As táticas que os movimentos utilizavam e que orientavam as ações dispersas na cidade, espalhadas pelo mapa, desencorajavam a violência, porque um lado não recorria a ela e o outro era frequentemente imobilizado pela confusão, incerteza e desunião. A não-violência teve uma importância psicológica tremenda para o negro. Ele teve de vencer e reivindicar sua dignidade para merecer e desfrutar a sua autoestima. Teve de deixar os homens brancos saberem que a imagem dele como um palhaço, responsável, resignado e confiante em sua própria inferioridade, era um estereótipo sem validade. Esse método foi aprendido pelas massas de negros, porque incorporava a dignidade da luta, a convicção moral e do autossacrifício. O negro foi capaz de enfrentar seu adversário, conceder-lhe uma vantagem física e derrotá-lo, porque a força superior do opressor se tornara impotente. Medir o que isso significa para o negro pode não ser fácil. Porém, estou convencido de que a coragem e a disciplina com os milhares de negros aceitaram a não-violência curaram as feridas internas de milhões que não marcharam nas ruas ou sentaram nas cadeias do sul por si mesmos. Não é necessário participar diretamente para estar envolvido. Para os negros de toda a nação, basta se identificar como movimento, ter orgulho daqueles que eram os líderes e dar apoio moral, financeiro ou espiritual para restaurar-lhes um pouco do orgulho e da honra que lhes havia sido arrancadas ao longo dos séculos. À luz da cruzada bem-sucedida do verão passado, pode-se perguntar por que o negro levou 8 anos para aplicar as lições do boicote de Montgomery aos problemas de Birmingham e aos outros Birgmans de norte e do sul da nação. A metodologia e a filosofia da revolução não nascem nem são aceitas do dia para a noite. Desde o começo, desde o momento que surge, se submete a rigorosos testes de oposição, desprezo e preconceito. Em qualquer sociedade, a velha guarda se ressente de novos métodos, pois usa as decorações e as medalhas conquistadas ao travar batalhas de maneira aceitável. Muitas vezes a oposição vem não apenas dos conservadores que se apegam à tradição, mas também dos militantes extremistas
que não favorecem nem o velho nem o novo. Muitos desses extremistas interpretam mal o significado e a intenção da não violência, porque falharam ao perceber que a militância também é o pai do caminho não violento. A exortação furiosa das esquinas e os chamados vivos para que o negro se arme e saia para a batalha estimulam aplausos altos. Contudo, quando o aplauso morre, a movimentação e o agito voltam para suas casas, deitam suas camas por mais uma noite sem nenhum progresso à vista. Eles não conseguem resolver o problema que enfrentam porque ninguém lhes oferece nenhum desafio. Somente um chamado às armas, o qual eles mesmos não estão dispostos a atender, pois sabem que a desgraça seria sua recompensa. Eles não podem resolver o problema porque procuram superar uma situação negativa com meios negativos. Eles não podem resolver o problema porque não o alcançam e movem-se em ação sustentada por grandes grupos de pessoas, necessários para atrair a atenção e transmitir a determinação da maioria. Os conservadores dizem: nós nos movamos tão rápido, não nos movamos tão rápido. E os extremistas dizem: vamos sair e chicotear o mundo. Diriam que eles estão tão distantes quanto os polos. Mas há um paralelo impressionante. Eles não realizam nada, porque não alcançam as pessoas que têm um clamor por serem livres. Um fator que ajuda a explicar por que o negro não adotou a ética não violenta nacionalmente, logo após Montgomery, foi uma filosofia falaciosa e perigosamente desagregadora espalhada por aqueles que eram desonestos ou ignorantes. Essa filosofia sustentava que a ação direta, não violenta, era um substituto para todas as outras abordagens, atacando principalmente os métodos legais que, em meados de 1950, haviam conseguido decisões judiciais e leis em vigor importantes e decisivas. A melhor maneira de derrotar o exército é dividi-lo. Os negros, assim como os brancos, fizeram confusão e distorceram a realidade, defendendo a abordagem jurídica e condenando a ação direta, ou defendendo a ação direta e condenando a abordagem jurídica. A ação direta não é um substituto para o trabalho nos tribunais e nos corredores do governo. Conseguir a aprovação de uma lei nova e ampla em um conselho de cidade pela legislatura atual ou pelo Congresso, ou defender os casos perante os tribunais da nação, não elimina a necessidade de promover uma grande dramatização das injustiças diante de uma prefeitura. De fato, a ação direta e a ação legal se complementam. Quando empregada habilmente, torna-se muito mais eficazes. A cronologia das manifestações pacíficas confirma essa observação. Nascidas espontaneamente, mas guiadas pela teoria da resistência não violenta, as manifestações pacíficas no almoço realizaram a integração em centenas de comunidades no rito de mudança mais rápido do movimento dos direitos civis até aquele momento. No entanto, muitas comunidades resistiram, com sucesso, à desassegregação dos balcões de almoço e prestaram queixas contra os manifestantes. Era correto e eficaz que os manifestantes enchessem as cadeias, mas era necessário que esses soldados pela liberdade não ficassem desamparados para definharem ou para pagarem penalidades excessivas por dedicação ali.
De fato, pelo uso criativo da lei, não foi possível provar que os oficiais combatiam as manifestações usando o poder do Estado policial para negar proteção igual ao negro dentro da lei. Isso trouxe muitos casos diretamente sob a jurisdição da 14ª Emenda. Como consequência da combinação de ações diretas e legais, precedentes abrangentes foram estabelecidos e que serviram, por sua vez, para estender as áreas de segregação. Outra razão para o atraso na aplicação das lições de Montgomery foi o sentimento de que o sucesso dos boicotes aos ônibus foi um fenômeno isolado e que os negros em outros lugares nunca estariam dispostos a se sacrificar em tais medidas extremas. Em 62, em Albany, na Geórgia, quando meses de manifestações e prisões não conseguiram cumprir as metas do movimento, relatos na imprensa e em outros lugares declararam a resistência não violenta como uma questão morta. Havia fraquezas em Albany, e uma parte das responsabilidades pertence a cada um que participou. Todavia, nenhum de nós era tão presunçoso a ponto de se sentir mestre em uma nova teoria. Cada um de nós esperava que contratempos fosse uma parte dos esforços contínuos. Não há teoria tática tão arrumada cuja luta revolucionária, por parcela do poder, possa ser obtida simplesmente pressionando uma fileira de botões. Os seres humanos, em todas as suas falhas e forças, constituem o mecanismo de um movimento social. Eles devem cometer erros e aprender com eles, cometer mais erros e aprender de novo. Devem sentir a derrota, bem como o sucesso, e descobrir como vivem com cada um. O tempo e a ação são professores. Meses depois, quando planejamos nossa estratégia para Birmingham, passamos muitas horas avaliando Albany e tentando aprender com seus erros. Nossas avaliações não só ajudaram a fazer nossas táticas subsequentes mais eficazes, como também revelaram que Albany estava longe de uma falha absoluta. Embora os balcões de almoço continuassem segregados, milhares de negros eram acrescentados aos registros de votação. Nas eleições para governadores que aconteceram após nosso verão ali, um candidato moderado enfrentou um segregacionista radical. Por causa da expansão do voto negro, o moderado derrotou o segregacionista na cidade de Albany, o que por sua vez contribuiu para sua vitória no estado. Por consequência, a Geórgia elegeu seu primeiro governador e se comprometeu a respeitar e fazer cumprir a lei da igualdade. Nosso movimento havia sido enquadrado em Albany, mas não derrotado. As autoridades municipais foram obrigadas a fechar instalações como parques, bibliotecas e linhas de ônibus para evitar a integração. As autoridades estavam aleijando a si mesmas, negando em estruturas e infraestruturas à população branca para conseguir obstruir o nosso progresso. Alguém observou que Samuel Johnson havia chamado os parques de pulmões de uma cidade, e que Albany teria que respirar novamente, mesmo que o ar também fosse dessegregado. Embora a resistência não violenta tenha sido profundamente derrotada em Albany, a rapidez com que se soaram o alarme deve, por despertar suspeitas. O enterro imediato dessa teoria não foi uma conclusão judiciosa, mas um ataque. De fato,
Albany provaram quão extraordinário era a resposta do negro ao apelo da não-violência. Aproximadamente 5% da população negra foi presa voluntariamente. Se essa porcentagem duplicasse, a cidade de Nova York, cerca de 50 mil negros lotariam as prisões. Se um povo pode conseguir de suas fileiras 5% de pessoas que irão para a cadeia voluntariamente por uma causa justa, certamente nada pode frustrar seu triunfo final. Se, contudo, os derrotadores, os detratores, não da violência caírem em erro ao ampliarem contratempos temporários em derrotas catastróficas, os adeptos da nova teoria devem evitar exagerar seus poderes. Quando falamos em lotar as cadeias, estamos falando de uma tática a ser aplicada com flexibilidade. Nenhuma pessoa responsável prometeria encher as cadeias de qualquer lugar, qualquer momento. Os líderes escorregam no estilo bombástico, se não levarem em conta todas as circunstâncias, antes de pedir a seu grupo que faça o sacrifício máximo. Encher as cadeias significa que milhares de pessoas devam deixar seus empregos, talvez perdê-los, adiar suas responsabilidades, passar por suas experiências psicológicas angustiantes, para as quais as pessoas cumpridoras da lei não estão preparadas. O milagre da não-violência está no grau em que as pessoas se sacrificam sob sua inspiração, quando o chamado é baseado no julgamento. Os negros são humanos e não super-humanos. Como todas as pessoas, eles têm personalidades diferentes, interesses financeiros diferentes e aspirações variadas. Há negros que não querão lutar pela liberdade. Há negros que buscarão lucrar sozinho com a luta. Há até alguns negros que irão cooperar com seus opressores. Esses fatos não devem afligir ninguém. Cada minoria e cada povo tem sua parcela de oportunidades, aproveitadores, exploradores e escapistas. O martelo que golpeia discriminação, pobreza e segregação deve deformar e corromper alguns. Ninguém pode fingir que porque um povo é oprimido. Cada indivíduo é virtuoso e digno. A questão real é se as características dominantes na cidade, na grande massa, são decência. A questão real é se as características dominantes na grande massa são decência, honra e coragem. Em 1963, mais uma vez a vida era a prova de que alguns negros tinham seus próprios heróis. Suas massas de pessoas decentes junto com suas almas perdidas. As dúvidas de milhões que tinham quanto à eficácia do caminho não violento foram dissolvidas, e o negro viu que, provando o poder arrebatador e majestoso da não-violência para unir a comunidade amada, poderia ser possível que ele desse o exemplo para o mundo inteiro envolvido em conflitos. Em todo o país, não havia um lugar que se comparasse a Birmingham, a maior cidade industrial do Sul. Birmingham tornou-se um símbolo de derramamento de sangue quando, na década de 1930, os sindicatos tentaram se organizar. Era uma comunidade na qual os direitos humanos haviam sido pisoteados por tanto tempo que o medo e a opressão eram tão densos na atmosfera quanto a fumaça de suas fábricas. Seus interesses financeiros foram interligados com uma estrutura de poder que se espalhou por todo o Sul
e se irradiou para o norte. O desafio à ação direta não violenta não poderia ter sido encenado em uma arena mais apropriada. No verão de 1963, um exército brandindo apenas a espada da cura. No verão de 1963, um exército brandindo apenas a espada da cura da não-violência humilhou os segregacionistas mais poderosos, mais experientes e mais implacáveis do país. Birmingham iria emergir com uma paz delicadamente equilibrada, mas sem esperar pela sua implementação. O negro pegou a arma que havia vencido aquela paz perigosa e varreu a terra com ela. A vitória da teoria da ação não violenta foi um fato. A fé nesse método chegara à maturidade em Birmingham. Como resultado, todo o espectro de luta pelos direitos civis passaria por mudanças básicas. A não-violência passou no teste, no seu aço, nos incêndios da turbulência. O poder unido da segregação do Sul era o martelo. Birmingham era a bigorna.